nós vamos trazer uma palavra, uma mensagem introdutória. A gente não vai entrar em uma doutrina específica, mas falarmos exatamente sobre a doutrina, a importância de nós perseverarmos na doutrina da palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. O texto está lá em 2 João, capítulo 1, versos de 1 a 11. Segunda João, se alguém está com dificuldade, fica depois de 1 João. Amém? Lá no finalzinho da Bíblia, vai chegando lá no Apocalipse. Fica bem depois de Gênesis. 2 João 1, de 1 a 11. Eu vou estar fazendo essa leitura, fazendo já alguns destaques na leitura. E os irmãos prestem atenção nesses destaques, que eles têm a ver com aquilo que nós vamos falar sobre doutrina aqui nesta manhã. Então, 2 João 1, de 1 a 11 diz: Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos. O presbítero é ancião. João aqui já era o ancião da igreja. A quem amo na verdade. Guarda isso, amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco, os que vivemos na verdade e no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-te que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento, nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for em suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Então, aí, encerrando aí no verso 10. Queridos, o evangelista João, o apóstolo João, ele escreve aqui: a senhora escolhida e a seus filhos. A senhora aqui é a igreja de Cristo. Seus filhos são exatamente os membros da igreja do Senhor Jesus. Há uma ênfase de João aqui, em que a igreja, ela permaneça na verdade e no amor. E isso se trata exatamente do contexto aí da doutrina. O que é doutrina? A palavra grega utilizada para doutrina é didaquê, que significa instrução, conteúdo, ensinamento ou preceito. E o que é doutrina cristã? É o ensino de Jesus Cristo, é a verdade de Jesus revelada em amor. É importante entender que o amor, entre aspas, sem doutrina, ele é leviano, e a doutrina sem amor, ela é legalismo. Precisam andar juntos. Por isso que João está trabalhando aqui com a igreja verdade e amor. Muita gente que fica assim com, vamos acolher, vamos amar, abrindo mão de princípios da palavra de Deus. Isso leva ao levianismo. A igreja vai entrando dentro da igreja costumes, práticas, comportamentos
ensinamentos, conceitos que destoam, que são contrários à palavra de Deus. Então nós temos que amar o perdido, querer acolher as pessoas na igreja, mas a gente precisa acolher em verdade. E esta verdade não é a minha verdade, a sua verdade. É Cristo que é a verdade. É importante dizer isso porque hoje o conceito de verdade está relativo. Dentro da filosofia, se diz que existem verdades. Cada um tem a sua verdade. E há um problema sério com isso. Porque não existem duas verdades sobre a mesma coisa. A verdade, ela é absoluta. E por isso a Bíblia aponta Jesus como a verdade. A única verdade. Não uma das verdades. Por isso o apóstolo João fala sobre a verdade em Cristo. Não é aquilo que temos como conceito, aquilo que pensamos, aquilo que achamos, mas sim aquilo que Jesus diz, aquilo que Ele ensina. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus à luz do ensino de Jesus, da palavra de Jesus. Todo o Antigo Testamento, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa entender isso. Como que nós podemos estudar a Bíblia de forma que a gente interprete de uma maneira correta? Todo o Antigo Testamento deve ser estudado à luz do Novo Testamento, que nós vivemos hoje sob a nova aliança, em Cristo Jesus. Todo o Novo Testamento deve ser estudado à luz das doutrinas dos apóstolos, que fala lá em Atos 2, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E toda a doutrina dos apóstolos deve ser estudada de acordo com a doutrina de Cristo. E elas não destoam, apenas você vai ali, ao estudar desta maneira, funilando a pessoa de Jesus. Porque o próprio Jesus diz para os escribas, para os fariseus: vocês examinam as escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e elas, as escrituras sagradas, que de mim testificam. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Jesus é a verdade. Então nós não somos detentores da verdade. A Igreja Batista não é a verdade. A gente não tem domínio sobre ser verdade, mas aquele que é a verdade, aquele que tem a verdade e que revela a verdade a nós, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos viver essa verdade. Quando a gente fala em doutrina, falamos nisso. Nós devemos ser disciplinados, doutrinados, formados na verdade em Cristo Jesus. Ou seja, nós não devemos viver a nossa vida conforme os nossos princípios, conforme princípios religiosos, mas nós devemos viver a nossa vida conforme os princípios estabelecidos por Jesus. Por isso precisamos estudar a palavra. Por isso que a Igreja Batista, ela tem dentro dos seus dogmas, do seu conceito, a liberdade de interpretação da palavra de Deus, em que cada um pense, que cada um raciocine, que discuta sobre isso, para que a gente possa, estudando a palavra de Deus, dizer: isso aqui, sobre esse assunto, sobre esse tema, isso aqui é a verdade, isso aqui é o que nós cremos, essa aqui é a nossa confissão, porque em Cristo Jesus entendemos assim essa verdade. E o apóstolo João estava preocupado, porque verso 7 diz que muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, muitos têm sido introduzidos dentro da igreja, e ele cita alguns aqui que negavam que Jesus Cristo veio em corpo humano. Tratava-se da doutrina de que Jesus era um espírito aqui, que vem só um espírito aqui presente aqui neste mundo, mas que ele realmente não estava aqui em corpo humano. A gente sabe que essa questão de Jesus ser ao mesmo tempo humano e ao mesmo tempo Deus, gerou-se na decorrer da história muitas outras versões de doutrinas tentando contrariar essa verdade bíblica. E já ali, já estava se tratando dessa questão. Quantas vezes, irmãos, nós vemos doutrinas estranhas entrando dentro da igreja? Verdade? Os mais vividos aqui, os mais antigos de igreja,
e que graças a Deus estão firmes, já puderam passar por vários ventos de doutrina, já? Veio a doutrina, o vento do G12, veio o vento do dente de ouro, né? Alguém recebeu o dente de ouro aí? Não está rico, né? Não recebeu o dente de ouro. Já vieram na história da igreja vários ventos de doutrina entrando, e na época, por exemplo, que veio o G12, na época eu pesquisei bastante sobre isso e percebi que há décadas atrás já tinha sido um movimento muito semelhante ao G12 chamado, em vez de encontros, eram concílios, que tinham exatamente aquelas práticas do G12, em torno de 40, 50 anos atrás do movimento do G12. Então essas coisas se repetem. De tempo em tempo vêm os ventos de doutrina e acabam arrasando igrejas, acabam tirando muitos da genuína fé, acabam levando pessoas para o mundo. Boa parte das pessoas que aderiram a movimentos assim, hoje estão no mundo. Saíram das igrejas históricas, das igrejas que prezam pela doutrina, foram levados por ventos de doutrinas, abriram outras igrejas ou se filiaram a outras igrejas desses movimentos e de repente aqui e ali foi se enfraquecendo espiritualmente e cumpriu-se aquilo que era o desígnio, o propósito de Satanás desde o início: levar a pessoa para o mundo, levar a pessoa a se desviar da fé. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, e João estava preocupado com isso. O Senhor enaltece lá em Apocalipse ao anjo da igreja de Éfeso, dizendo: tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Contudo, ele censura, a igreja de Pérgamo, dizendo assim: assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, que eu odeio. Os líderes daquelas duas igrejas estavam tomando posições diferentes. Enquanto na igreja de Éfeso a igreja estava rejeitando as obras, as doutrinas dos nicolaítas, na igreja de Pérgamo as doutrinas dos nicolaítas estavam sendo bem aceitas por eles, e isso se passava pelo anjo da igreja, o pastor, a sua liderança, sua membresia, permitindo que entrasse ou não aquelas doutrinas dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, eles tinham uma atitude assim: eles não se separavam radicalmente do mundo. Talvez seja parecido com algumas ações religiosas hoje. Aceitavam práticas do mundo, como o sexo fora do casamento, pessoas que estivessem assim, o que importa é o amor, Então, o jovem solteiro poderia ter relações sexuais antes do casamento, e isso não daria problema nenhum. Era uma doutrina bem flexível, buscando na Bíblia certa liberdade que eles achavam que a Bíblia dava. Nós já vimos aí na história alguns conceitos assim, como dos nicolaítas. Deus te chamou para você ser livre. Então, ser livre agora uma vez que você é salvo, mesmo você cometendo pecados, seus pecados já foram perdoados, então você pode simplesmente pecar, porque você já está perdoado. Mas isso é contrário ao que a Bíblia nos ensina. Muito pelo contrário, Aos autores hebreus, ele fala que se a gente permanecer na prática do pecado, após termos conhecido a verdade, não nos resta expectativa se não for para o inferno. Então a gente conhece a verdade, a doutrina da Bíblia, mas a gente está no contexto de pessoas, de vidas que seguem a Jesus, conhecedores da verdade que somos, continuamos na prática do pecado, então não há salvação na nossa vida. Estamos vivendo como perdidos e estamos sim perdidos. Eles acreditavam que as pessoas podiam viver sem freios, sem imposições, sem regras. Os cristãos não precisavam ser diferentes.
mas parecidos com pagãos, eles estavam se conformando com o mundo. E é aquilo que Romanos vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual era a base deles? Eles ministravam que a graça é maior do que o nosso pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pequemos então para que a graça seja superabundante em nossa vida. É um conceito totalmente distorcido da palavra de Deus, o qual estava sendo rejeitado pela igreja de Éfeso, mas em Pérgamo aquela doutrina estava ali entrando. Outra doutrina que nós vemos é a doutrina de Balaão. Balaão aconselhou Balaque sobre a maneira mais eficaz de enfraquecer Israel. Vocês conhecem a história aí? Balaão é contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Só que ele não consegue lançar maldição sobre o povo de Israel, porque o povo de Israel é o povo de Deus, andava nos caminhos do Senhor. Só que ele deu um conselho ao rei, falou: olha, você vai introduzir lá as mulheres do seu povo, e elas vão seduzir aos homens lá de Israel, e eles vão pecar contra a lei, eles vão se unir a elas, fazendo esse casamento misto, e então o Deus deles não vai ser mais com eles, porque o Deus deles rejeita o pecado. E assim foi feito. E dessa maneira houve ali a sedução. As mulheres moabitas, midianitas foram enviadas para tentar os israelitas, se relacionaram sexualmente com eles, e eles começaram a fazer a prática dos rituais pagãos daquelas mulheres, daquele povo. E o que acontece? Agora abre-se uma janela escancarada espiritualmente, onde o povo de Israel cai-se então a maldição sobre eles. Balaão consegue amaldiçoar porque eles estavam em pecado. De acordo com 2 Pedro 2,15, o caminho de Balaão é a escolha de promover a falsidade por motivos financeiros. Nos leva a pensar, às vezes, do líder que, para ter dízimo, para ter muitos membros da igreja, para ter uma igreja exponencial em crescimento, abre mão de princípios da palavra de Deus para ensinar para o povo aquilo que o povo quer ouvir e não o que o povo deve ouvir. Então é algo assim que a gente precisa sempre estar alerta a respeito disso, para que não caiamos nesse tipo de pecado por motivos financeiros, querer falsificar a palavra de Deus, e por outros motivos quaisquer. De acordo com Judas 1, de 4 a 11, o erro de Balaão foi a sua disposição de acomodar crenças pagãs por causa da ganância. Também se refere ao pecado daqueles que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então, a doutrina de Balaão é a visão de que os cristãos podem comprometer as suas convicções em prol da sua popularidade, para sermos uma igreja popular, para sermos para nos agradarmos a todos os lados. Então vamos comprometer aí as nossas doutrinas, e às vezes pelo dinheiro, pela gratificação do prazer carnal, pelo ganho pessoal. E essa atitude nada mais é do que pecado, é o que a Bíblia assim nos ensina. Então nós temos as doutrinas do nicolaísmo, as doutrinas de Balaão. João está lidando com essas situações na igreja primitiva, mas aí chega um ponto em Atos 2,42 que fala aquilo que deve ser a igreja de Cristo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja de Cristo deve primar pela doutrina. Tempos atrás eu li um livro que dizia o seguinte, que a igreja deve esquecer esse negócio de doutrina. Em outras palavras, o autor dizia isso. E ele colocou o seguinte, que por causa de doutrina, as 7 igrejas do Apocalipse fecharam as portas, porque elas não existem mais hoje. Isso ele está certo, elas fecharam as portas, mas não foi por causa da doutrina,
Foi por causa da falta da doutrina. Era exatamente o que o evangelista João estava falando lá no Apocalipse, a igreja. Chamando a atenção de volta ao primeiro amor, mas chamando a atenção também à verdade, a que vivessem a verdade, que rejeitassem as doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, ou qualquer falsa doutrina. E a história da igreja vai mostrar que a secularização, que o mundanismo entrou dentro da igreja. E por isso as igrejas aquelas igrejas locais deixaram de existir. Mas quando nós nos mantemos na doutrina, que é o ensino, a verdade de Cristo, em amor, a igreja de Cristo, ela permanece, porque ela é de Jesus, ela não é dos homens. Então não pode ser uma nova doutrina, em que o pastor Josimar, que o bispo tal, que o apóstolo tal, que alguém tal vem trazer. Nós não formamos novas doutrinas, irmãos. Igreja não existe para trazer novas doutrinas. A igreja existe para cumprir e viver as doutrinas que estão na Bíblia. Elas são suficientes para a nossa vida. Elas são a verdade para a nossa vida. Por isso, não existem novos apóstolos. Por isso, não existem novos textos bíblicos. A Bíblia vai dizer que não pode ser acrescentado ou tirado nem uma vírgula, nem um tio, nem um acento da palavra de Deus. E quem fizer isso será réu de juízo. E a história mostra que já fizeram isso. Nós temos hoje no Alcorão livros que foram acrescentados à Bíblia. Nós temos hoje a igreja adventista, o livro de Ellen White, que a Bíblia é estudada à luz dele. Nós temos a Bíblia hoje alterada das testemunhas de Jeová. Hoje versículos bíblicos foram plenamente alterados. Isso é uma realidade. Nós temos hoje o Evangelho segundo os Espíritas, que a Bíblia é estudada através dele. E aí vamos citar muitos outros, que são não apenas um tio, mas livros que são acrescentados, além dos livros apócrifos, aqueles que nós não consideramos como livros inspirados, livros que foram acrescentados à Bíblia católica após a reforma protestante, o que a própria igreja católica não os considerava, como não os considera ainda hoje como inspirados, mas estão na Bíblia, e são colocados como livros sapienciais, ou seja, livros de sabedoria. Bom, na Bíblia existem muitos livros de sabedoria, mas eles não estão na Bíblia, porque a Bíblia é de livros inspirados. Ela é o livro sagrado, é a revelação de Deus para nós. Dela não pode se acrescentar, dela não se pode diminuir. Ela deve ser estudada, deve ser amada por nós. Por isso Oséias, ele vai dizer de uma forma muito clara: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente deve amar a palavra de Deus. Você que é salvo em Cristo Jesus deve ler a Bíblia. Se não é um hábito da sua vida ler a Bíblia, precisa se tornar ouvir. Hoje nós temos ferramentas das mais diversas. Você pode no seu celular estar ouvindo. Eu não tenho leitura, mas eu posso ouvir a Bíblia sendo lida para mim, eu posso refletir. Eu posso ouvir a Bíblia cantada para mim. As crianças podem aprender a Bíblia de forma cantada. Eu participei de um treinamento de evangelismo certa vez. A gente ganhou um aparelhinho, e aquele aparelhinho ele é só áudio da Bíblia. Mas por que um aparelho daquele áudio da Bíblia? É um aparelho que foi levado por missões a lugares remotos do nosso país, especialmente Manaus, Amazonas, Tubás, onde a energia elétrica, a internet, coisas que nós temos aqui comum, não é comum lá. Então o aparelho ele pode ser ligado à energia, mas ele pode ser também a luz solar, que é a plaquinha própria da luz solar, para ele não perder a bateria. E ele também é usado a manivela. Essa é da carga dele, a manivela, e aí ele começa a recitar. Não é a Bíblia toda, é só o Novo Testamento. Então, pessoas dos lugares mais remotos, onde nem luz solar, pode chegar direito, a manivela, ele consegue ouvir
a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a gente precisa, irmãos, ser doutrinado na palavra, conhecedores da palavra, ouvir a mensagem do livro, participar da escola bíblica dominical. Os crentes mais fortes espiritualmente são alunos da escola bíblica. Estamos presentes aos cultos, ouvimos a palavra, mas temos o nosso hábito diário de ler a Bíblia. Lucinha sempre lança todo ano a leitura da Bíblia em um ano. Você, crente, que não leu a Bíblia toda em um ano, ainda se é desafiado a ler. Às vezes bate a preguiça, bate o cansaço, outra coisa, sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer. Porque a Bíblia é alimento para o nosso coração. Então, cada crente tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez. Depois você vai lendo de formas mais pontuais, mas pelo menos uma vez tem uma visão geral da Bíblia. Da palavra. Tenho certeza que vai te despertar o amor para ler mais, a curiosidade de aprender mais e pesquisar na palavra de Deus. Portanto, nessas manhãs aqui a gente vai estar aos domingos trazendo as questões doutrinárias. Domingo que vem, como esse é o mês da LPD, nós vamos falar sobre a doutrina do ensino aqui na igreja, como nós, como batistas, vemos como a Bíblia ensina a respeito dessa doutrina. E cada domingo nós vamos estar trazendo aqui uma doutrina, e nós temos que ser como a igreja tem que ser como os bereanos, que foi elogiado pelo apóstolo, que vai lá ver se está de acordo com o que o apóstolo Paulo estava ensinando, para lá pesquisar. Não é só receber e é isso, não, preciso pesquisar, preciso questionar, preciso ter convicção, preciso ter certeza, até porque eu preciso ensinar a outros. Para que eu passe a outros, eu preciso estar bem convicto em meu coração. Meu desejo como pastor, irmãos, é que a igreja batista em Cidade Pomar, ela continue crescendo em amor, mas também ela cresça doutrinariamente forte, conhecendo bem as doutrinas, porque hoje nós vivemos num mundo onde sobre o mesmo tema você vê tantas coisas, para não dizer tantas barbaridades sendo ditas nas redes sociais, na internet. Interpretações que não pode nem se dizer que são interpretações. Algumas são plenamente manipulações e outras praticamente falta de conhecimento. Pessoas que não têm conhecimento e querem passar sobre uma coisa que ela não conhece, que ela não tem profundidade, mas que quer ali ter várias curtidas e tudo mais, quer tratar daquele tema. E as pessoas vão ouvindo essas coisas aí e vão assimilando como se fossem verdades. Então o crente precisa estar convicto da verdade, convicto da palavra. E isso é através do estudo contínuo da palavra de Deus, porque doutrina é o ensino de Deus para a nossa vida, é a nossa fé confessional, é aquilo que nós cremos. Isso faz diferença na nossa vida. Eu quero concluir dizendo que eu estive falando ali no Encontro dos Homens, na quarta-feira passada, em Porto Canoa, e tratei Atos 2 ali, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e tal. E doutrina é exatamente, falei para eles, exatamente fé confessional. E a fé confessional, aquilo que nós cremos, vai direcionar tudo na nossa vida, nosso comportamento como crente, as nossas orações, aquilo que nós oramos, como nós oramos, o que nós pedimos em nossas orações, tem muito a ver com aquilo que nós cremos. Se nós ficamos pedindo a Deus só coisas, bens materiais, provavelmente nós estamos muito influenciados pela teologia da prosperidade. Pessoa que pensa que o resumo da vida do ser humano é aqui na terra, é ter coisa, é ser próspero aqui. Há uma influência muito grande nisso. O autor do livro A Mente de Cristo, ele faz uma lista de coisas que ele pedia a Deus em sua oração. Ele se surpreendeu que a maioria das coisas que estavam em primeiro lugar eram coisas terrenas e materiais. As coisas espirituais apareciam por último, quando apareciam. Então ele fez um compromisso com Deus, que ele mudaria a sua oração, porque ele entendeu de Deus: buscai primeiro as coisas que vêm do alto. Buscai as coisas que vêm do alto.
Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Compreendendo a verdade bíblica, com esses outros textos bíblicos, mudou a sua forma de orar. E ele começou a buscar a Deus por santidade, por enchimento do Espírito Santo, por dons espirituais. Ele foi buscando o espiritual. E ele disse: a palavra de Deus se cumpriu na minha vida, quando todas as outras coisas que eu colocava como prioridade, mas não era, quando eu inverti, colocando Deus como prioridade, Deus cuidou de todas as outras minhas coisas. E meu coração deixou de estar aflito. Então aquilo que nós cremos direciona o nosso comportamento, como oramos, é a forma que nós oramos, direciona a nossa vida. É importante então nós estarmos bem consolidados na fé em Jesus. Eu quero orar com você nesse momento e quero te convidar a esse compromisso de estar nas nossas manhãs doutrinárias, de estar na escola bíblica e de todas as manhãs ficar aqui para o nosso estudo e de buscar no seu pessoal com Deus uma comunhão maior com a palavra do Senhor. Fica em pé, se puder, nós vamos orar. Ó Pai, nós glorificamos a Ti, a Tua palavra nos nossos corações. Damos a Ti, ó Deus, porque o Senhor deu toda a instrução necessária na Tua palavra para nós vivermos bem, para nós sermos corpo de Cristo, para nós sermos servos fiéis, para sermos bons cidadãos. Toda a doutrina, todo o ensino que precisamos está na Tua palavra. Por isso, leva-nos, a Deus, a esta busca de compreendermos e vivermos os Teus ensinos, a fim de que experimentemos, ó Deus, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ó Deus, que nada tire os Teus servos da comunhão com a Tua verdade em amor. Que as nossas manhãs aqui, ó Deus, possam ser bem frequentadas, que a palavra do Senhor venha a ser buscada no nosso dia a dia, que a comunhão com o Senhor, que a busca da Tua verdade seja um alvo da nossa caminhada, Pai. Que jamais achemos que já sabemos tudo, possamos sempre estar em busca daquilo que o Senhor tem a nos falar, para aprendermos mais e mais do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, que a Tua igreja cresça, fervorosa em amor e fortificada na doutrina. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.